Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Aldo Rosas escreve: o Pedrosa está falando que o Vasco está em negociação com o Matheus França, ex-Flamengo. Pode confirmar? Aldo, essa informação também foi publicada agora há pouco no GE. Deixa eu até abrir o site do GE para trazer um pouco mais de detalhes. Confesso que eu acho pouco provável que esse negócio aconteça. Só para lembrar, o Cruzeiro tentou na semana passada o Matheus França, mas se assustou com as condições do negócio, tanto para empréstimo quanto para o negócio em definitivo, tá? A matéria do GE, assinada pelo Bruno Murito e pelo Cauê Mota, ela diz o seguinte: o Vasco está em negociações com o Crystal Palace para contratar o Matheus França. O clube de São Januário tenta a liberação do meia por empréstimo. O nome do jogador tem o aval de Fernando Diniz e Felipe Maestro. O Crystal Palace quer emprestar um meia, mas não quer perdê-lo. O Vasco, então, negocia a contratação do jogador por empréstimo sem opção de compra. O jogador preenche as características que Diniz e o departamento de futebol do clube querem para o setor ofensivo. Na semana passada, o Cruzeiro tentou a contratação, mas as conversas não avançaram com o Clube Mineiro, que fechou com o Sinisterra para o setor ofensivo logo depois. Enfim, e a informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista Lucas Pedrosa. Está aqui a confirmação de que o furo foi do Pedrosa, que é muito bom jornalista e vascaíno, tá bom? Que mais? José Ataíde. Boa noite, Nicola. O que você achou do meu Vascão? Achei espetacular. Acho que pode chegar até onde na temporada? Escapar do rebaixamento, no melhor dos cenários, ficar entre os 10 primeiros. E, cara, se tudo desse muito certo, chegar numa semifinal, eventualmente numa final de Copa do Brasil. Vou ser sincero com você, não deveria fazer isso porque o torcedor quer ouvir, nem sempre quer ouvir verdade. Eu não acho que esse Vasco está pronto para ser campeão, eu não acho. Mas o 6-0 foi espetacular, foi importantíssimo para o torcedor do Vasco e eu torço muito para que o Cruz Maltino melhore, tá? Bora falar agora sobre um novo alvo para a defesa do Vasco. O Cruz Maltino não consegue avançar na compra de Carlos Cuesta. O zagueiro colombiano que pertence ao Galatasaray está entre o Spartak Moscou e o Vasco. O Vasco se acertou com o Galatasaray e o jogador se acertou com o Spartak Moscou. O grande problema para o Vasco é que a oferta do Spartak para o atleta é de 6 milhões de euros num contrato de 3 temporadas, ou seja, para se igualar o Vasco precisaria bancar 2 milhões de euros por ano para o zagueiro de 27 anos de idade e o Cruz Maltino alega não ter capacidade financeira para isso. Até por isso, Vasco já iniciou a busca por um substituto e conversa nesse momento com Gabriel Paulista, atleta de 34 anos de idade, a maior parte da carreira no futebol europeu. Nesse momento ele joga pelo Besiktas. O Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, esteve nesse domingo assistindo ao jogo do Besiktas no Campeonato Turco, vitória por 2-1 com gol no último minuto do jogo. E ele tenta convencer o Gabriel Paulista e o Besiktas a fazerem negócio. O atleta hoje com 34 anos de idade. Vasco, que em suas andanças também tentou Fabian Balbuena. O Balbuena preferiu jogar no Grêmio, onde já marcou gol. Um dos gols da vitória do tricolor gaúcho por 3-1 contra o Atlético Mineiro nesse domingo, lá na Arena MRV. Já o Vasco da Gama vai receber 4 milhões e meio de euros fixos por João Vitor. Serão 2 milhões e meio de euros à vista e o restante pago em 3 parcelas. Já Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, está na Europa em busca de mais contratações. Depois de Andrés Gomes e Carlos Cuesta, o Vasco ainda tenta a contratação de Jean Onana, pelo menos é o que garante a imprensa turca. Esse é um volante camaronês de 25 anos de idade. O Adilton Nunes, boa noite, Nicola. E o Vasco, para a contratação, como é que tá? Alguma informação? Vamos lá, Adilton. Hoje a imprensa turca afirmou que Carlos Cuesta, o zagueiro colombiano que interessa ao Vasco, vai jogar no Spartak Moscou. Essa notícia não é oficial ainda. E a gente já tinha até contado que o Spartak fez a melhor proposta para o zagueiro colombiano. O grande ponto é o Galatasaray prefere fazer negócio com o Vasco, então não há uma definição a respeito desse tema. Diante desse cenário, o Vasco já está trabalhando até com outras alternativas nesse final de semana. No domingo, para ser mais específico, o Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, esteve assistindo ao jogo do Besiktas. Campeonato Turco, o Besiktas vence praticamente com um gol no último lance da partida. O Gabriel Paulista tem 34 anos de idade, brasileiro, formado por aqui, mas há muito tempo no exterior. E há uma tentativa de negociação com esse atleta. Deixa eu ver se eu ainda tenho o contato do Gabriel Paulista. Entrevistei ele algumas vezes enquanto comentarista da ESPN.
Cadu Araújo. Cadu, boa noite. Tudo em ordem por aí? Deixa eu mandar aqui. Se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? O José Carlos está falando pro Neymar chorar. 6-0, vitória do Vasco contra o Santos no Morumbi. Foi a maior derrota da carreira do Neymar. O Neymar nunca havia perdido por 6-0 ou por um placar tão elástico. Importante destacar que é a segunda vitória consecutiva do Vasco no Morumbi. E aí, outra curiosidade, o Vasco não vencia no Campeonato Brasileiro há 5 jogos. A última vitória do Vasco no Brasileirão tinha sido justamente no Morumbi, num passeio do Vasco contra o São Paulo 3-1, que acabou sendo pouco. Aquele dia o Vasco amassou o São Paulo. Hoje, primeiro tempo relativamente equilibrado, em que o Piton abre o placar depois de um cruzamento da direita, muita dúvida se a bola do David saiu pela esquerda, achei que não dá para cravar, então eu fico com a decisão da arbitragem dentro de campo. No segundo tempo, o Santos sofreu um apagão de 45 minutos, tomou 5 gols. E gols meio humilhantes, né? Dos caras tocando, fazendo tabelinha, entrando dentro da área. Aquele gol de casado contra solteiro, né? Lá, primeiro, Fábio, eu tô falando um tempo já que o time do Vasco joga bem, tá? Verdade. Tô falando, cara, o time do Vasco joga bem, cara. Vocês estão cornetando aí, mas o time do Vasco joga bem. O problema é que perde muitos gols, sabe? O Vasco estava perdendo muitos gols, mas estava criando. Aí chegou um pegou todo mundo iluminado e pimba. Porra, o Tietchan fez um gol parecido com o Coutinho, pô. Aí eu tava lá na... Replay. Foi igualzinho, cara. Foi igualzinho. Mas jogadaça. Jogadaça. Assim, bem perto, pum. Ó, golaço. Aí eu tava vendo o jogo, antes de entrar pra Flamengo TV. Aí eu tava, óbvio que eu tava torcendo pro Vasco perder, pra você me dar aquele belo material gostoso pra eu fazer hoje. Otário. Eu falei de você na transmissão, inclusive. Mas eu tava vendo, falei, cara, o time do Santos é muito ruim. É muito ruim. O zagueirão deles, Luizão, é ruim com força. O time do Santos é horroroso. Aí o Vasco, e aí tem um bom debate, hein? Verrete reserva ou não, mas enfim. Esse é o meu tema. Então, eu vi a tua live, pessoal falando. E aí, 1-0, caraca, 1-0 agora já era, meu irmão. Fez 1-0, já era. E eu entrei pra fazer o pré-jogo. Quando eu saía, tava 5-0. Eu disse, caceta, meu irmão. Aí quando eu tava vindo pra casa, mais um gol. Eu disse, que isso, meu irmão? Foi a máquina, o trem bala da colina. Cara, então, o que a gente falou já aqui várias vezes, e você tocou nesse assunto, o Vasco cria muito. Isso é um fato, né? Ontem o Vasco criou 14 oportunidades de gol, 14 finalizações. O que vinha acontecendo até o jogo de ontem? No anterior e são números mesmo. No anterior o Vasco criou 15 finalizações e 4 foram no alvo. Tá dando sono, irmão, o programa? Quer que eu pare aqui? Eu nem dormi à noite. Tô sem dormir. Eu vou ajeitar a câmera, peraí. Vai falando aí. Claro que eu vou falando, né? Então é o seguinte... O Vasco ontem criou 14 chances, 9 foram no alvo, 6 viraram gols. Então, assim, quando você tem um índice alto de assertividade, de acertos, não tem como, cara, não sair com uma grande vitória. E digo mais, hoje conversando na academia, que só dava eu lá na academia, né? O Cunha não foi, o Cunha abandonou, mas aí conversando com o Léo Rodegueri, com o meu personal Gustavo Santos, Mineirinho, Claudinei Mineiro, Alex, a galera toda que gosta da resenha do futebol, meu xará também, Fábio, doutor Fábio, inclusive. E nós falávamos o seguinte, falei, olha só, gente, na boa, se fosse 8-0, 9-0, não era nenhum absurdo. Pelas inúmeras chances criadas, chegando na cara do Brasão, pênalti para mim não marcado em cima do Coutinho no final do primeiro tempo, não sei se você chegou a ver o jogo inteiro, ou pelo menos depois, o Brasão dá uma varrida no pé do Coutinho, cai até com a clavícula, mas enfim, cara, foi uma atuação como o torcedor do Vasco merecia, e esperava um dia, né? Uma atuação de gala, com um Santos de Neymar em campo, um Santos completo, porque ninguém foi expulso. Então, meu amigo, esquece. Vambora, Rei Cláudio, chupa, que a manga é doce. Vai. O Vasco vai ter uma página no livro do Neymar. Cara, mas é isso. O time do Santos é muito ruim. Naquele último jogo que o Santos ganhou, foi contra o... Esqueci, eu vi o jogo. Cara, Santos contra o Cruzeiro. Cruzeiro. O jogo anterior. A zaga do Santos é uma coisa medonha de ruim.
E aí, pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.